switch usava uma outra forma de compartilhamento de sinal entre as máquinas. Depois, com o aparecimento dos hubs, as características de hub, que muitas se replicam nos switches. Um equipamento intermediário entre hubs e switches foram as pontes, bridges, e esse termo aqui é um termo muito usado até hoje, né? Eu vou configurar um modo DSL em modo bridge ou modo roteador, isso está valendo. Access points em modo bridge, modo roteador. E propriamente os switches, e aí características de switches, que são equipamentos usados atualmente. Então, no início, certo? Início de tudo, sem uso de concentradores. Como é que eram ligadas umas máquinas umas com as outras? Através de cabo coaxial, velocidade de transmissão 10 megabits, o padrão 10 base 5, que na verdade o 10 é o 10 megabits, o base é que tinha apenas uma frequência no meio físico. Então o que é ao contrário de banda base? É banda larga, certo? Esse cara aqui é baseband e o outro é broadband. Qual é a diferença? Se eu tiver múltiplas frequências, eu consigo mandar tráfego simultaneamente, ou mandar e receber simultaneamente. Se eu tenho uma frequência só, apenas um dispositivo transmite simultaneamente e os outros escutam. Então, portanto, half duplex. E o 5 representa a capacidade do cabo em transmitir o sinal por 500 metros. Então imagine, eu poderia ter máquinas conectadas fazendo em linha 500 metros de extensão, tá? Por isso o 5 ali. Foi a primeira padronização de redes de internet. Então, quando os caras padronizaram, usaram cabo coaxial 10 base 5. Topologia, embarramento, física e lógica. Aqui tem no museu um tipo de cabo, esse cabo coaxial, chamado cabo coaxial grosso, usando esses vampiros aqui. O que são esses caras? Na verdade, imagine, tu abre o cabo coaxial, pluga esse cara, pluga ele no cabo coaxial e liga o teu equipamento nesse conversor. É assim que é feita a ligação. Aqui está um exemplo. Tá? Este cabo aqui é um cabo ligando interfaces AUI. É um cabo parecido com um cabo serial, certo? 15 pinos. E veja que o cabo coaxial aqui, ó, imaginem a crimpagem disso. Era complexa. Tinha que abrir esse cabo, plugar esse conversor, porque o sinal passa por ele aqui. É convertido e colocado aqui no equipamento, nesse caso aqui um hub. Um hub, eu acho? Não, isso aqui é uma máquina. Certo? Então vejam só. Vocês vão ver depois os equipamentos que temos aqui, que eles têm uma porta chamada porta AUI. AUI. Essa aqui, ó. Isso aqui vem de Adapter Universal Interface. Então, uma interface de adaptador universal, que é, nesse caso aqui, ligando rede. Então, imagine um PC fazendo isso. A interface de rede do PC tinha que ter um conector AUI. Se vocês acharem uma interface mais antiga aí, acho que a gente não tem nenhuma aqui, ela tinha 3 conectores. O BNC, que vai mostrar outra forma de conexão, com cabo coaxial fino, esse AUI e o RJ45 que a gente está acostumado aí. Hoje em dia está tudo em cima do RJ45. A segunda tentativa que foi padronizada foi em cabo coaxial também, chamado 10 base 2. Que a extensão, na verdade, da rede, ligando uma máquina com a outra, era de 185 metros. Então esse 2 aqui, os caras arredondaram, 185 metros para 200. E apenas 30 nós, ou seja, 30 PCs num desse segmento. A ideia é usar esses conectores aqui BNC e fazer algo desse tipo. Conectar uma máquina a outra. Isso não mudou. A topologia igual ao 10 base 5. Só que a conectorização era mais simples. Eu não precisava de um conversor. Eu usava apenas o cabo coaxial. Fazia o conector ali, usando esses T's, e estendia a minha rede. Então cada PC tinha um T nele.
ligava um segmento do cabo de um lado, seguia para o outro e fazia um barramento. Tá? Então as vantagens do 10 base 2. Bom, em relação ao 10 base 5, e em relação até a conexão com o hub, eu tenho algumas vantagens. Por exemplo, o custo desse cabo coaxial é baixo. Até hoje ele é baixo. Certo? Dispensa hubs e repetidores. Dentro daquelas limitações, claro, ali, né? Não posso estender minha rede muito mais que aqueles 200 metros. E maior imunidade a ruído. Isso é inerente à característica de cabo coaxial. Agora, desvantagens. O cabo fica segmentado, baixa confiabilidade com desligamento, defeito de conexão. Então, bastava uma desconexão dessas aqui para abrir a minha rede e nada mais funcionar. Ou apenas parte dela funcionar. Ilimitada a 10 MB. Isso aqui é o grande problema do cabo coaxial, na verdade. Certo? Porque não houve depois nenhum padrão acima de 10 MB. Ficou no 10 aí. Então, em relação a hubs, primeiras tentativas de usar hub, elas partiram do aproveitamento de cabo par trançado, que a gente já viu aí. Desse aproveitamento. Já existia os par trançados. Então, vamos fazer o seguinte, vou dar um jeito de compartilhar rede usando esses cabos aí. A primeira implementação, chamada StarLAN, tinha 1 megabit de largura de banda apenas. Foi padronizada aqui em 86, chamada 1 base 5, só que quase não andou, certo? Mas foi a primeira tentativa de usar um equipamento centralizador. Não existia nada disso, certo? E aí tinha um limite de cascateamento de 5 hubs. Esse é o limite que existia, por causa principalmente do atraso e do equipamento, certo? Do repetidor. Devido a ter restrições de processamento, demorava a passar o sinal adiante. A segunda tentativa aqui, LatisNet, dessa empresa Synoptics, foi o primeiro a 10 megabits. O primeiro hub funciona a 10, com cabo patrocinado não blindado. Então esses caras aqui foram os pioneiros. Isso aí nós estamos dos anos 80, 87, 88, por aí. Tá? Até então, todo mundo coaxial. Aqui um exemplo que eu peguei do site da HP, o Museu da HP, bem interessante, tá? Que é uma dessas variações desse StarLAN. Só que esse caso aqui, ele usando cabos coaxiais. Então, em cada uma dessas portas aqui, era possível segmentar a tua rede. Então, tu poderia ter 200 metros em cada uma dessas portas aí, que já melhorava. Tu poderia ter 30 máquinas em cada uma dessas portas. E esse outro aqui da Synoptics, que não é bem aquele modelo ali de hub. Os caras vendendo isso aqui no eBay, $25, certo? Pô, interessante isso aqui. O transporte é absurdo, né? Falando de equipamento desse. Mas, legal, certo? Essa empresa não existe mais. A maior parte dessas empresas, pessoal, pioneiras, elas foram adquiridas por outras empresas. Principalmente a Cisco. Comprou várias delas. Certo? Então, o que é o hub? É uma parte central da conexão de redes locais. Trabalha na camada física. O que é camada física? A gente não viu a questão de camada de protocolos, mas imagine o seguinte, ele trabalha com sinal. Ele não entende cabeçalho de protocolo, ele não entende DSP, não entende nada. Chegou um sinal, ele repete outra porta. Chegou um sinal na porta 1, ele repete para mim as outras 15 portas. Se eu tiver 16 portas. É isso que ele faz. Então a função básica dele é encaminhar e converter bits em sinais elétricos. Topologia física em estrela. Fisicamente, estrela, concentrando. Topologia lógica é barramento. Nada mudou. É querer ligar uma máquina uma com a outra. Aqui é considerado dispositivo burro. Por quê? Porque, na verdade, ele não analisa o protocolo de rede. Ele trabalha em um nível muito baixo. Chegou um sinal, ele realimenta o sinal e repete. Ele realimenta e repete. Se eu estou limitando o meu cabeamento em 100 metros, eu ligo num hub, eu ando mais 100 metros. Ele repete o sinal. Certo? Basicamente o repetidor.
trabalha com o conceito de broadcast. Então, qualquer tráfego que chega numa porta é repetido para todas as outras, menos na porta de origem. Eu não repito para quem me mandou, certo? Se isso acontece, é um loop na rede. Como é que eu vou receber tráfego que eu mandei? Eu mandei para todo mundo e eu recebo também? Não tem sentido, certo? Indicado para uso com poucos hosts hospedeiros. Nós fizemos algumas experiências já na aula passada aqui, quem estava em aula, usando o Hub. E é gritante a diferença de vazão. Tu bota 2 hosts, usa um JPerf, bota 3 hosts, usa um JPerf, a largura de banda é dividida quase por 3. Tá? Outra coisa importante, define apenas um domínio de colisão. A gente vai ter que colisões mais para frente, mas guardem agora o seguinte: se eu ligar Hub com outro Hub, todos eles participam do mesmo domínio de colisão. O que é isso? Isso é half duplex. Só um pode transmitir ao mesmo tempo. Então imagine, se eu tiver 50 máquinas, só uma transmite por vez. A chance de transmitir é 1 para 50. E nem é bem isso, certo? Até é pior que isso. Então se eu tiver 50 pessoas querendo falar aqui, todo mundo levantando a mão, só um fala por vez. Assim funciona o Hub. E se 2 querem falar ao mesmo tempo, é colisão. Todo mundo para de falar. Agora, fala outro. Se só tem 2 pessoas, um deles vai falar. Não é assim que funciona? Então eu cheguei e perguntar lá para vocês aqui. Quem é que quer falar aqui? Todo mundo levanta a mão. Quem é que vai falar primeiro? A gente está se enxergando aqui, não tá? No caso do Hub e no caso do Switch, não é o Switch o Hub que diz que tu fala. Vocês vão ter que se regular aqui. Então começa a falar, 2 param. Agora ninguém falou, agora eu falo. Vai acontecer dessa forma. E funciona, certo? Com esses problemas, obviamente. O tráfego não vai fluir muito bem, porque em certos momentos vai começar a ter 2 pessoas ao mesmo tempo. Tipos de Hub. Esses caras aqui, os ativos, são os mais comuns, certo? Mas existiam também os passivos, que não realimentavam o sinal, ou seja, eles não davam ganho no sinal para ele poder andar mais 100 metros. Ele é só um repetidor conforme está o sinal. Então isso era um limitador. Aí tinham classes de Hub, classe 2, classe 3, etc. Certo? Não veio o caso agora para nós, isso aí já está legado, ok? Velocidades, 10 megabits e tem os 10/100. Só que o 10/100 tem um detalhe, ele só funciona a 100 se todos os equipamentos ligados a ele estiverem a 100. Basta um estar a 10, funciona a 10. Certo? Por um certo tempo começaram a aparecer esses Hubs 10/100. Mas já estava na época ali, no limite que o switch já estava um valor acessível. E é muito mais negócio ter um switch a 10 megabits do que um Hub a 100. Certo? Que falou que o switch ficava 10, não era que ele tinha 100 e ele dividia entre os... Na verdade não, né? Ele tem dentro dele, na verdade, são 2 equipamentos separados, basicamente. Se ele está a 10, ele usa a 10 megabits. Não é um negócio intercalado, como é switch, por exemplo, pode usar uma porta a 10 e outra a 100. Então não tem controle de fluxo nenhum. Tá? Então tu regula sempre pela menor velocidade. Aqui um exemplo, né, das questões de um Hub. Então muito comum tu ter utilização porcentagem aqui. Esse aqui é um Hub 10/100. Dual speed. Os LEDs de colisão, que são separados, perceba. Eu tenho colisões quando eu estou funcionando a 100 e colisão quando eu estou funcionando a 10. Não dá para intercalar uma porta a 100 e outra a 10. Certo? Esse exemplo aqui mostra bem como é que funciona em rede a transmissão no Hub. Olha só. Esses caras todos aqui estão com o seu endereço físico e o endereço IP. O que aconteceu aqui? Esta máquina aqui deu um ping para o 100.2. Então ele fez um ping para cá.
Primeira coisa que aconteceu, todo mundo recebeu esse ping. Todos receberam o ping. Só que é o seguinte, cara, eu estou dando um ping para o 100.2. O 100.12 recebe na interface dele. Ele recebe. Só que quando ele recebe, ele descarta. Por quê? Porque o destino não é para ele. Ele não é o destino desse pacote. Então ele descarta. Mas a natureza do hub qual é? Só um pode transmitir por vez. Então quando ele transmitiu aquele pacote, os outros estavam esperando. Recebeu, não é comigo, sai fora. Mas isso consome recursos da máquina também. Estou recebendo. Além disso, qual é o problema aqui também? Imagina que eu estou mandando agora um e-mail. Eu recebo esse e-mail aqui. Não recebo? E o e-mail era para o servidor aqui, ó. E nesse e-mail está a conta bancária, minha senha. E se eu coloco algum analisador de tráfego aqui, ó, eu pego todas as informações. Por quê? Porque cada pacote chega para mim, eu descarto se eu quiser. Mas ele chegou na minha interface. Tá? Esse aqui é o pacote na origem. Esse é o pacote na origem. Endereço físico de origem. Desculpa, aqui. Esse cara, ó. Endereço físico de destino. O 9E26. Ó. Cadê a 9E26? Copiei mal aqui. 9E26, certo? Que é o servidor. Origem, 113. Destino, 102. Isso vai acontecer no switch também. Esse pacote aqui não muda se é um switch ou é um hub. Isso aqui é importante. Não muda, é o mesmo. Como é que vai mudar? O protocolo, cara, é igualzinho. O que vai mudar de um para o outro? É o funcionamento desse equipamento. Primeira coisa muito importante, hub e switch não modificam pacotes. Anotem isso aí. Não modificam pacotes. Não modificam cabeçalho. São equipamentos passivos. Recebe um pacote, analisa e repassa íntegro. Um roteador não faz isso. O roteador modifica um pacote. Guardem isso. Outra. Hub não gera pacotes na rede. Eu estou falando de equipamentos que não são gerenciáveis, certo? Não gera pacotes. Um switch não manda nada na rede partindo dele. Ele espera tráfego chegar, analisa e repassa. Esse é o primeiro entendimento errôneo que se tem sobre os equipamentos. O hub está mandando pacotes na rede. O hub não faz isso. O switch está mandando pacote para as máquinas. Ele não faz isso. Uma máquina está mandando para ele e está mandando para as outras máquinas. Olha a diferença. Colisões, então, pessoal. Não entendi essa parte. Lá no início, falou que ele é um spike, agora não. Mas a origem não é ele. Não é ele que gera. Esse cara aqui, ó, vai gerar um ping para cá? Se ele for gerenciável, tiver um software interno aqui, ele funciona como um host. É outra história. Agora, o funcionamento dele qual é? Recebe um pacote aqui e repassa para todas as portas. O switch vai descobrir na rede mandando pacotes. Não existe isso. Switch aprende sob demanda. Ele é reativo. Ele recebe um pacote, analisa e faz algum procedimento. Um hub recebe um pacote e repassa para as portas. Só. Tá? Mas já vi depois isso aqui. Pergunta. Onde é que está o endereço aqui? Nesse diagrama? Nesse pacote? Cadê o endereço do switch? Ou do hub? Vai aparecer isso aqui? Eu estou fazendo ping de uma máquina para outra. Aparece o endereço do switch aqui? Não. Aparece o IP do switch? Não. Não tem por que aparecer. Ele não participa da rede informativa.
por ser hub ali, todos eles receberam o ping, né? A identificação do ping para eles não utilizarem. Eles receberam essa requisição de ping aqui, todos. Claro. Então, um recebeu o ping lá, mas os outros souberam que deu o ping. E como é que eles vão decidir depois, se todo ao mesmo tempo decidirem mandar um e-mail? Não tem uma ordem, né? Quando liberar, vai ir, quando liberar... Rodrigo, é o mesmo caso aqui. Levanta o dedo para falar aí. Quem vai falar? Tu vai ficar olhando para todo mundo aqui. Tu vai achar uma brecha e vai falar. Não é assim? É a mesma coisa. É uma questão estatística aí. E aí os outros vão saber que estão utilizando a lei. Quando tu começa a falar, todo mundo está escutando. Se tu começa a falar, ninguém mais fala. Porque todo mundo é educado e está obedecendo um padrão. Por isso que é questão de padronização. Imagina se tiver uma placa de rede que não faça isso. Exemplo, ela ignora que alguém está falando, está sempre transmitindo. Isso existe, é problema em placa de rede. Que em hub era uma catástrofe, que bastava uma máquina dessas aí com esse problema, parar a tua rede. Ela sempre transmitindo. Ela não vai obedecer o padrão, ela está com problema, é outra história. Qual era o efeito disso? Era isso aqui. Colisões direto. Por que direto? Porque, pô, todo mundo tem que esperar um certo tempo para poder transmitir. Esse cara não está esperando ninguém. Ele está atropelando. Vamos nos comunicar? Não. Ou muito pouco. Tá? Então, em relação a colisões, são comuns esperadas. Esse aqui é o protocolo CSMA/CD. A gente já vi ele depois mais para frente, quando a gente vê redes de internet. Nosso objetivo aqui é mais focar em cima de dispositivos. Mas entendo que tem essa implementação em cada uma das interfaces de rede. Essa aí de alguém quer falar, espera alguém falar, avisa se alguém colidiu. Isso está tudo embutido dentro da placa de rede. Essa placa de rede custa 10 pila, 15 reais. Tem muita tecnologia dentro dessas placas de rede. Certo? Só que ela barateou pela quantidade que é vendida. Mas ela não é uma coisa tão simples não. Tá? Então não existe uma forma centralizada de controle. Todo mundo com o dedo levantado. Não tem alguém que regula isso. Que diz, vai, tu fala. Não tem isso. Somente um host pode transmitir por vez. Half duplex. Ou seja, enquanto está transmitindo, todo mundo está escutando. Quando o host detecta o meio físico limpo, começa a transmitir. O que é o meio físico limpo? No caso de hub, imagina que está todo mundo pendurado no mesmo meio físico. Todo mundo escutando. Ó, não tem nada. Agora sou eu. É assim que funciona. De novo, pode ser eu de novo? Não tem ninguém, sou eu. Isso pode acontecer. Agora mandei, agora tem alguém falando, então espera. Esse tempo de esperar é que causa atrasos na rede, porque eu estou esperando alguém transmitir. E quanto mais pessoas eu botar dentro dessa sala aqui, mais difícil vai ser para mim falar. Que mais gente vai ter o dedo levantado esperando. Não é isso? É estatística. Pode ser que tenha um monte de gente aqui e 2 ou 3 levantando a mão só. Pode, né? Não tem problema. Os outros não estão escutando. Não é muito comum em rede acontecer isso. A máquina geralmente está, de vez em quando, transmitindo. Bom, por que dá colisões, então? Devido ao tempo de propagação e o atraso dos dispositivos intermediários, pode haver mais de um host detectando o meio físico limpo. Então imagine, eu não enxergo quem está na ponta. E esse cara está com o dedo levantado também. Eu também estou. Só que eu não enxerguei ele, escutei, a voz dele não chegou para mim ainda. Então vamos falar os dois. Só que a gente começa a falar, comecei a falar junto com ele. Paramos os dois. Não adianta eu falar em cima do que ele está falando, ninguém está entendendo nada. Então a gente para. Quanto tempo a gente espera? É um tempo aleatório. Certo? É um tempo aleatório. Escolhido pelas interfaces de rede. De forma distribuída também. Pode acontecer de a gente voltar a falar e dar colisão de novo. Pode acontecer. Tá? A ideia é que não aconteça isso, pelo menos entre nós, mas pode acontecer com o outro. Tá? Então, quando são essas colisões, se avisa todo mundo na rede. Para todo mundo. Certo? Isso se chama Jam. É um pacote especial que diz para todo mundo. Ó, para todo mundo aí. Vamos começar agora. Certo? Começa novamente. Então tem certos momentos na rede que não tem transmissão nenhuma. Quando acontece uma colisão, por um certo tempo, está tudo parado na rede. Parou todo mundo. Falando de hub. Tá? E quanto maior o número de hosts, pior, né? Aqui, o fantástico LED de colisões
Coisa mais comum. Quem teve a oportunidade de vir na outra semana, viu ali os hubs, colisão, explodindo. Tá? Nem pisca, chega a ficar intermitente, daqui a pouco fica paradinha a luzinha ali. Tantas colisões são. E qual é o reflexo? O reflexo, tu vai ver a tua aplicação, o cara já está perto e está transmitindo a 4 mega, 2 mega, quando deveria ser 8. Okay? Tem menos que isso aí. Bom, ligações em cascata, já fizemos algumas aí. Mas para a gente entender quais são os tipos de cabo que a gente vai usar para isso. O importante é assim, pessoal, uma placa de rede ligada a um hub, há uma inversão TX e RX. Então imagine, pega um cabo direto, ligo numa máquina, num hub. A porta do hub, ela é invertida. Ela é invertida, ela inverte. Então eu largo o TX da minha interface de rede e cai no RX da porta do hub. É isso que acontece em switch também. Ele cai invertido. Quando eu vou ligar um hub no outro, se eu ligar um cabo direto, o que vai acontecer? Não vai inverter. Não é isso? Uma máquina direta no hub. É como se fosse um cabo crossover. E se eu ligar um hub no outro? É um cabo direto. Como é que eu vou mandar o TX em cima do TX do outro lado? Esse TX no RX. Então essa que é a ideia aqui, ó. Veja. Se eu ligar um cabo crossover em qualquer porta de um hub, eu vou comunicar um hub com o outro. Se eu ligar um cabo direto, vai acontecer de mandar TX com TX. Por isso que nos hubs tem uma porta especial, porta de uplink. Ela pode fazer cascateamento. Agora eu vou falar sobre isso agora para vocês aqui. Chamada porta uplink. Então, para mim ligar um hub no outro, eu tenho que usar um cabo cruzado. Ou usar essa porta especial do hub, que na verdade de um lado ele deixa direto e liga cruzado no outro. Olha só. Essa porta aqui, ó. Tem um seletor. Se eu deixar normal, o que eu vou ligar aqui? Uma máquina. Porque quando eu ligo uma máquina com cabo direto, essa porta vai inverter. E se eu ligar um hub aqui, eu aperto o uplink, porque ele não vai inverter mais essa porta. Ele não inverte TX e RX. Hoje, pessoal, ninguém dá mais bola para isso aqui. Por quê? Quando tu liga numa porta de um switch, tu tens o alto MDI, MDX. O que é isso? Ele detecta, através de pulsos, que a gente vai ver depois, que tipo de cabo está se ligando ali. E a porta do switch inverte automático para ele. Mas nem sempre foi assim. Tá? E a gente tem que conhecer. Outra forma aqui, ó, MDI, MDX. Aperta o botãozinho para selecionar, certo? Aqui outro também, que mostra, ó, MDX, MDX, MDI, que é o cruzado, certo? É um cabo crossover. É isso aqui, ó. Olha esse exemplo. Estou fazendo um cascateamento de hubs. Isso vai para switch também, certo? Estou ligando uma porta normal do hub, aqui, normal, e ligo na porta uplink desse aqui. Esse outro cara eu ligo na porta normal e no uplink desse aqui. Se eu ligasse esta porta normal nessa outra porta normal, o que ia acontecer? Ele inverteu os dois. Ele inverteu os dois ao mesmo tempo. O que ia acontecer? É TX, 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 TX. Não funciona. Então eu tenho que forçar não inverter. É o que tu faz no uplink. Tu não inverte. Exemplo, vou ligar uma máquina com outra. Uma interface de rede com outra interface de rede. Se eu usar um cabo direto, o que vai acontecer? Eu não vou mandar TX em cima de TX? Não é transmissão com transmissão? Eu tenho que mandar transmissão e recepção. Por isso que a gente usa o cabo crossover. Certo? Aqui é o mesmo caso. Isso aqui parece uma coisa fantástica em certos momentos na vida. Aí. Certo? O cara, pô, eu não consigo fazer isso. Pô, peraí. Isso aqui as pessoas achavam que era o seguinte:
tinha que ligar uplink com uplink. Se tu ligar uplink com uplink, é a mesma coisa que uma porta normal com porta normal. Não é? Só que aí o que as pessoas faziam? Não, agora tu aperta o botão aqui, ó. Liga uplink com uplink e aperta o botão nesse aqui. Ah, bom. É uma porta normal agora. Então precisa dessa porta uplink, certo? Se tu apertar o botão, ela vira uma porta normal. Aí era a grande mágica, certo? Mas não foi bem simples. Então aqui, ó, em resumo, o que acontece na porta do hub? A porta uplink, ó, a porta uplink aqui, ao ser ligada numa porta normal, MDX, que é cruzado, X é cruzado, crossover, ele automaticamente faz a inversão. Pino 1, 2, 3 e 6. E se eu ligar um cabo crossover entre portas normais, o próprio cabo está invertendo. Não está? A gente não está trocando ali laranja pelo verde? Ele já está sendo invertido. Bom, ele não precisa usar porta nenhuma, porta normal. Esse esquema aqui é que é usado no Packet Tracer, que não tem uma porta de uplink, é qualquer porta. Por isso que ele usa um cabo crossover. Tá? Outro mito, certo? A respeito de hubs. Quantos hubs podem ser cascateados? Certo? Existia uma regra chamada 543. Mas basicamente é a seguinte: o máximo de passagens e hubs entre dois hosts são 5. Então olha só, entre A e B eu tenho 5 hubs. Por que não mais? Porque não dá tempo de detectar se esse cara na ponta quer falar. Olha a situação. Eu boto mais um hub aqui. Vou chamar de máquina C aqui, ó. Aqui, nesse canto. Esse cara levanta a mão para falar. O A não está escutando ele. Então o A e o C não se veem. Vai dar um monte de colisões aqui. Porque eles não se enxergam. Ele levanta o dedo. Ó, não tem ninguém. Vai falar. Ele está detectando meio físico. Ó, não tem ninguém falando. O outro escuta na outra ponta. Não tem ninguém falando. E começa a fazer isso. Certo? Então o problema é questão de tempos aqui. É atraso. Em Switch tem isso. Na outra aula de cascateou 6. Vamos cascatear 30 aqui. Vamos fazer isso. Vamos empilhar até o teto. Não tem esse problema mais. Por quê? Porque o switch é full duplex. Ele não tem que escutar toda a rede para transmitir. Ele tem que escutar a porta. Se eu botar uma máquina numa ponta e outra noutra, o atraso vai ser de processamento de cada um dos dispositivos no caminho. Que é uma mixaria. A gente vai comprovar isso. Bom, hubs então foram a solução por muito tempo lá de redes. Certo? Hoje existem hubs, vocês vão encontrar por aí. Vocês vão encontrar. Por isso que eu estou chamando atenção em relação à questão de cascateamento e etc. Porque funciona. E a maior parte das pessoas, pessoal, usa muito pouco. Certo? O que pode se usar numa rede local. Se usa, por exemplo, uma porta 100 megabits e tu está usando, na média, durante um dia, 2 mega, 3 mega, uma máquina de usuário. Menos que isso. Menos que isso. Tá? Então o hub serve ainda. Bom, internet original. Os caras usavam cabo coaxial e hubs. Somente um nó de cada vez para transmitir dados. Aumenta o número de nós, aumenta de colisões. As redes começaram a crescer. Por quê? Porque os PCs, além de necessários, se tornaram mais baratos. Então uma empresa tinha 5 computadores, daqui a pouco tinha 30. Pô, aí ficou um horror. Pô, quando a gente tinha 10 computadores aqui, a rede era boa. A gente botou 30, ficou um horror. Por quê? Porque agora tem um monte de cara com o dedo levantado, vamos falar. A solução: separar esses caras em mais domínios de colisão. Ou seja, em vez de estar todo mundo esperando para falar aqui, a gente vai botar 2 salas. Tem uma metade do pessoal da outra sala e outra metade aqui. Bom, já diminui o número de pessoas. Então tudo diminuir o número de hosts. São redes menores. Redes menores. Aí, para
Aí tu bota uma bridge entre elas. A gente vai ver agora o funcionamento desses caras. Então imagine, é um segmentador. O que é um switch, por exemplo? Um switch um equipamento que são multipontes, certo? Bridges de múltiplas portas. Eu tenho domínio de colisão em cada porta. Então imagina só, eu estou ligado aqui, eu estou só nessa sala, estou com o dedo levantado. Para que eu vou levantar o dedo para falar, cara? Só estou eu aqui, e falando sozinho. Então é isso? É uma porta de um switch. Vai ter colisões com quem? Só estou eu aqui. Melhora, né? É uma situação bem diferente de ter uma sala cheia de gente querendo falar. Só eu falo agora. Tá? Então essas bridges foram os precursores de switches. A ideia é, a partir do endereço físico das estações, eu consigo segmentar a rede. Então, ao invés de eu mandar tráfego para todo mundo, eu mando só para o destino. Pô, já muda muita coisa. Olha só. Uma das bridges aqui, olha o símbolo da Cisco ali, certo? Esse é das antigas. Isso aqui é uma bridge que é do Museu do Computador, Computer Museum. Isso aqui é da Boeing, certo? Tá aqui, ó, Boeing Corporation, não sei o que. Esse cara aqui é um bridge roteador, etc. Mas chamou atenção o logotipo da Cisco ali, né? Que é a ponte, aquela Golden Gate ali. Daí surgiu esse logotipo que eles têm hoje. Ainda é bem parecido, né? Então, endereços MAC. Esse cara aqui é fundamental para a gente entender como funciona um switch, como funciona uma rede Ethernet. Eles existiam nos hubs. Na época de hubs, sempre existiu um endereço físico em redes Ethernet, certo? Só que os caras usaram esse endereço aqui para criar um equipamento que segmenta a rede. Olha só. Esses caras são usados então para endereçar máquinas, placas de rede. Devem ser únicos numa rede local. São disponibilizados aos fabricantes pelo I3E, esses números aí. Utilizam 48 bits, divididos em duas partes. Os primeiros 24 bits é o prefixo do fabricante. Então, um exemplo: IBM, Dell, Realtek, Apple. Esses caras têm um prefixo. E os outros 24 bits é o número de série. Claro que tem fabricantes que têm mais de um prefixo. Tá? Normal. Se a gente for ver quantas placas de rede poderia ter cada fabricante, eleva 2 a 24. Quanto é que dá 2 a 24? Quanto dá? É bastante? É. Então, na rede interna, eles comunicavam por IP, no segmento menor. Na verdade, a comunicação mais básica de diferenciação de máquinas é endereço físico. Não, mas As aplicações... Mas essa comunicação por endereço MAC tem que fazer... Mas olha bem, olha aqui pessoal, alguma vez vocês acessaram qualquer serviço pelo endereço MAC? Serviço, banco de dados pelo endereço MAC? Quero ver. Alguém conseguiu fazer isso? Agora, o IP, as aplicações usam, porque elas implementam sistemas operacionais TCP/IP. As aplicações usam TCP/IP. Na verdade, TCP/IP é a forma de comunicação de aplicações. Na rede local Ethernet, se usa endereço físico. Tá, e em ADSL, usa PPP, outro protocolo. E em 3G, usa os protocolos 3G. Mas o TCP/IP é comum entre eles. Certo? O TCP/IP é comum para aplicações. Agora, como as máquinas se enxergam na rede em baixo nível, as camadas inferiores, usam esses endereços aqui, fazendo um mapeamento entre endereço IP e endereço físico. Automático. Tu não enxerga isso. Elas fazem automático. Isso vai aparecer depois quando a gente vê uma simulação aqui de bridge. Certo? Então, usa o protocolo ARP. A gente vai ver depois esse cara aí. Traduz. Tu quer chegar no IP 10001, qual é o endereço físico? Pergunta na rede. A máquina que tem esse endereço responde. E a partir daí há a comunicação. Aí passa pelo switch e aí vai para a porta correta. Certo? Existe um mapeamento então.
Em resumo, mapeamento, endereço IP, endereço físico. Mas o endereço físico é o que existe inicialmente. Certo? Eu posso trocar o IP da minha máquina aqui e o endereço físico é o mesmo. Ok? Bom, podem ser modificados também por software, esses endereços aí. Tá? Mas não é muito comum. Certo? Só os caras que levam uma bagunça aí pode fazer. O exemplo aqui, uma placa de rede, está ali o endereço físico. Esse endereço físico, prefixo 0018FE, é da HP. E o restante do endereço, aquele 83, 84, 10, é o número de série dela. Já que esse número tem que ser exclusivo, como é que funciona isso? Já aconteceu de ter placas de rede com o mesmo endereço físico. Placas muito antigas e placas novas. Porque os caras vão aproveitando isso aí. Mas, na prática, não deveria acontecer. Esse endereço aqui, ó, certo? Essa ferramenta aqui, do Wireshark, nesse caso, tem um ambientezinho aqui que tu consegues, a partir do endereço físico, descobrir qual é o fabricante. Então faz o seguinte, algum de vocês aí, dá um ipconfig/all na máquina aí. Vocês vão listar, façam aí, vocês vão listar o endereço físico, e aqui nós temos placas de rede que são virtuais também, do VMware, certo? Mas peguem a placa, que é a placa física aí. Qual é que são os primeiros 24 bits? Os primeiros 3 conjuntos de hexadecimal ali? 00, 1 é? C9. Vamos ver que fabricante é esse. 001E C9? Da máquina, da placa física? 0018 Dell. Ah, bom. Deveria ser, certo? É que assim, pessoal, tem vários endereços físicos aí, porque tem os endereços das placas de rede virtuais que o VMware instala. Mas não tem problema, valeu como exercício. Isso aqui é um negócio interessante, parece um negócio, para que serve isso? Por exemplo, vocês podem estar olhando a rede de vocês, e que equipamento é esse que tem esse IP aqui, cara? Vamos ver que equipamento é esse. Pai, isso aqui é um access point. Olha ali, OBS Link. OBS Link não é máquina. Isso aqui é uma impressora que está perdida por aí. É uma forma de conseguir distinguir um equipamento de outro. Só pela placa de rede. É? O celular mostra, né? O celular vai informar. Celular não. Celular não tem padrão internet. Ele vai mostrar uma identificação dele única. Aí outra coisa, a forma como ele é identificado no celular é um número de série dele próprio, que vai usar a tecnologia dos caras de telecomunicações, é outra coisa. Isso aqui é rede de internet, certo? Não. Depende, se tu está usando rede sem fio, tu vai ter uma interface de internet. Ah não, tudo bem. Celular é outra coisa. Sim, tem vários, por exemplo, tem vários escaneadores de rede que relacionam o prefixo com o fabricante. Mas isso aqui é uma tabela fixa. Isso aqui é um arquivo, texto. Certo? Disponibilizado aí, chamado OI, que é um identificador único. Object Uniform Identifier. É um negócio assim, certo? É um identificador. E esses caras aqui, na verdade, são fornecidos por fabricantes. O cara que fabrica a placa de rede recebe uma faixa. Não tem nada a ver com IP isso aqui, certo? Não tem nada a ver. É um número de série de fabricantes. Muito bem. Aqui o exemplo que vocês fizeram agora, usando ipconfig/all. Nesse caso aqui, Realtek 0024E8. Tá? Muito bem. Funcionamento de bridges. Eu vou botar um simulador aqui, pessoal. Na verdade é um flash, bem simplesinho, mostrando o funcionamento de bridge. Tá? Olha só. Estão aqui em rede Zoom, flashes, bridge.
olha só. Baseado nesse endereço físico, que todas as interfaces têm, como é que a gente diferencia tráfego? Esse exemplo tem o seguinte, ó. Tem um hub aqui, tem outro hub aqui. Qual é o problema? Se eu não tivesse a bridge, o que aconteceria? Só um desses caras aqui, entre A, B, C e D, ia transmitir. Os outros iam ficar esperando. Mas o A vai transmitir para o B. O que aconteceu aqui, ó? Nesse momento, vou parar aqui, ó. Nesse momento, o tráfego entre esses caras, aqui, não passou para baixo. Já é uma diferença. Quer dizer, eu segmentei a rede aqui. E essa bridge, ela recebeu o tráfego também, não recebeu? Tá ali, ó, vermelhinho, ela recebeu. O que ela fez? Ela aprendeu o endereço físico de cada uma das máquinas daquele lado. Não aprendeu? Olha ali, ó. Esse aqui é o endereço físico. Claro que o endereço no formato maluco deles aqui. E esse aqui é o endereço físico do B. Esses caras estão ligados na porta 1. Criei tipo um mapa. Agora, o que vai acontecer? O A vai transmitir para o C. Olha lá. Mandou para todo mundo, porque ele não conhecia onde estava o C. Tinha no mapa dele aqui na tabela onde estava o C? Ainda não, né? Ainda não existia. Agora ele vai aprender. Ó, porque o tráfego passou aqui, ó. Esse cara está enviando agora. E ele aprendeu ele aqui também. Depois que ele aprende essa tabela, como é que vai funcionar? O switch funciona assim, certo? Ele monta essa tabela automática aqui. E quando houver tráfego agora entre A e D, ele vai mandar para o outro lado. Mas quando é tráfego entre C e D, ele não manda para o outro lado. Ó, quando houver tráfego agora entre esse aqui, ó, esses dois, aqui em cima não tem tráfego. Isso é um domínio de colisão que foi separado em dois. As colisões acontecem em cima ou acontecem embaixo. Eu posso trafegar entre A e B, C e D de forma independente. Pô, olha o ganho que eu tenho aqui. Se eu não tivesse a bridge, só um deles podia transmitir. Esse é o segredo-chave aqui em relação à bridge. Em switch é a mesma coisa, só que em vez de ter uma porta só de cada lado, eu vou ter 24 portas, 48 portas. Eu vou cascatear entre vários switches, por aí vai. Tá? Então a ideia é pegar essas colisões que tinham aqui e isolar elas desse lado. As colisões que eu tinha aqui ficam só desse lado. O tráfego funciona daqui para cá? Sim, funciona. Não tem problema nenhum. Quando passa tráfego para cá, é que é para passar mesmo. Então a ideia é segmentar. Domínio de colisão de um lado, domínio de colisão do outro. O domínio de broadcast, o que é? Esse cara aqui pode se comunicar com esse outro? Pode. Eu não estou criando duas redes separadas. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou definindo que quando tiver a comunicação entre um lado e outro, vai passar. Agora, se tiver a comunicação só de um lado, vai ficar isolado daquele lado. Entendido isso aqui? A questão do domínio de colisão. Switches, então, pessoal. Certo? Primeiro switch. Lançado aí lançado em 89. Certo? Pô, olha o custo disso aqui. Aí a gente começa a entender por que não eram usados esses caras. A gente falou em hubs ali, iniciando em 86. Tu vê, em 89 já tinha implementação de switch. Mas por que não foi automaticamente substituído? Custava $10.500, um de 7 portas. Então não foi um negócio assim, quem comprou esse cara? Quem muito precisava. O caso foi uma empresa gigante, precisa disso aí, compra. E é o que acontece hoje.
Eu preciso de um equipamento de 40 gigabits. Quem vai comprar isso? A empresa que precisa fazer isso. E veja que a diferença de valores não é tão grande hoje. Certo? Um equipamento de 40 gigabits compra por 10 mil reais. 15 mil reais, dependendo. Isso aqui, imagine, 10.500 dólares em 89, é 30 mil dólares hoje. É caro, mesmo hoje. Okay? Então, desde a introdução de switches, mudou a ideia de internet. Porque em certo momento na vida aí, redes Ethernet tinham uma grande desvantagem. As colisões, era lento, aumentava o número de hosts, era uma porcaria. Quando botaram switches, cara, acabou agora. A desvantagem acabou. Por isso que redes Ethernet são redes, o padrão de redes locais mais usado. Primeiro, simples, o cabeamento é barbado, certo? É fácil de fazer, é barato, tecnologia é simples, os caras conseguiram atingir velocidades altíssimas, mantendo compatibilidade com o equipamento antigo e com pouquíssimas desvantagens. O que tu quer mais que isso? Barbado, certo? O padrão, então, que definiu redes Ethernet, 802.3, contempla, certo? A questão do uso de switches, contempla a questão de domínio de colisão, então está definido. O que é um switch? Cada porta de um switch é um domínio de colisão. Anotem essa aí. Essa é a grande chave. As colisões ficam contidas nas portas do switch. Por exemplo, se eu pegar um switch e ligar um hub, como a gente fez aqui na prática de terça-feira, as colisões ficam naquela porta. Se eu tiver, imagine, se eu tiver 3 equipamentos ligados no switch, um hub e 2 máquinas. As máquinas fazem JPF entre elas. E esse hub acessando um outro servidor. Não tem problema nenhum. As máquinas fazem JPF a pleno. Certo? Então, bridges multiportas. Então, aquilo que acontece em bridge, acontece em switches, só que em mais portas. Então, pode ligar o pegar 2 hub, conectando uma das portas, né, numa rede, os computadores estariam separados e os Sim. grupo. Tu tem a tua rede com um hub com 50 computadores. Tu liga numa porta no switch. As colisões continuam acontecendo naquele hub, certo? Agora, as máquinas que tu ligou na outra porta do switch, elas se comunicam independente. Dependente, pode estar os caras se matando ali e tu tá usando a plena tua rede. Ao máximo que a porta do switch tem disponível. Tá? Outra coisa, comunicação full duplex. Então acabou essa de levantar a mão para falar. Fala a hora que tu quiser, cara. Recebe a hora que tu quiser. Certo? Bidirecional. A questão de atraso. Existe um atraso que nós estávamos conversando ontem. Switch insere atraso, insere mais que hub. E hub é repetidor. E switch armazena e distribui. Mas a gente vai ver que tem tipos de switch que não fazem bem isso. Certo? São mais rápidos. Vou digitar esse vídeo todo depois. Bom, vejam. Tem basicamente 3 tipos de switch na forma de encaminhamento. Cut through, store and for, que a gente está acostumado aqui, e o fragment free. Qual é a diferença desses caras? Basicamente, o primeiro, ele descobre qual é o MAC e já encaminha. Olha a diferença. Vocês viram o tamanho de pacote ali? Aparece endereço de destino, endereço não sei o quê. Ele pega o primeiro, qual é o destino, e já encaminha. Não verifica erros nesse caso. Ele é muito mais rápido. Porque o tempo que fica dentro do switch é mínimo. O store and forward armazena todo o pacote, analisa e manda. E o fragment free vê os primeiros 64 bytes, que é o cabeçalho inteiro. Mas vejam, se eu tiver erros, por exemplo, dentro do pacote, azar, vai passar. Só que a gente sabe que em redes locais é raro acontecer. Então os caras... É tudo questão estatística, certo? Esse aqui é o mais comum. Esse que a gente comprou na esquina. A diferença está em latência, atraso. Um insere mais, outro menos. Então esse cut-through, na verdade ele recebe,
descobre o endereço e já manda. Isso faz diferença de armazenar e encaminhar. Veja, ambos são 100 megabits. Ambos são gigabit. Só que a diferença está que um leva 1 milissegundo, ou menos, óbvio, menos que isso, 1 milissegundo para transmitir e o outro leva 10 microsegundos. Dependendo da aplicação faz muita diferença. Tá? Um equipamento de grande porte aqui. Em relação ao switch, olha lá. A tabela MAC. Esse switch aqui é um switch lá do Packet Tracer. Esse comando aqui vocês podem usar lá, se botarem no switch. Vocês vão ver que ele vai aprendendo os endereços físicos aqui dos equipamentos. Ó. O mesmo ping que foi feito deste cara para cá, o que aconteceu agora? Óbvio que no início essa tabela está vazia. Ele tem que aprender essa tabela. Então, bem no início do funcionamento do switch, quando tu liga ele funciona inicialmente como um hub, por poucos momentos. Até ele aprender todos os hosts que estão na rede. Depois disso, ele manda para a porta correta. Então, se eu fizer um ping, ó, desse cara aqui para cá, ele vai mandar da porta 4 para a porta giga 1. Só. E esses dois caras aqui não recebem nada. Porque não é para eles. Faz diferença isso? Óbvio que faz. Esses caras aqui, ó, podem estar fazendo, esses dois aqui, podem estar fazendo um JPF entre eles, e eu estou aqui mandando um ping para cá. Vai afetar alguma coisa? Claro. Se esse equipamento aqui não tiver suporte, se for uma porcaria e etc. É questão de processamento, outra coisa. Mas em relação ao isolamento de tráfego, eu não recebo nada do JPF dos caras, nem eles recebem nada no ping. Porque eu estou aprendendo essa tabela aqui. Detalhe, o aprendizado é dinâmico. Ele vai aprendendo conforme estão passando os pacotes no switch. Ele tem que ler o cabeçalho, né? Então ele lê. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui passou na porta F04. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o endereço dele. Deu? Já aprendi. Quando vier tráfego para ele, eu já sei que ele está na porta 4. Então manda só para aquela porta. O switch não precisa ser gerenciável. Qualquer switch vagabundo, switch de R$50, faz isso aqui. A diferença do gerenciável que a gente vai ver agora é que eu consigo manipular isso. Mas qualquer switchzinho, cara, compra aí na esquina, faz isso aqui. Tem esse princípio de funcionamento. Tá? Então o grande segredo do switch é isso aqui. Essa é a grande diferença. Vejam, o pacote é exatamente igual. Não há modificação nenhuma. Não aparece P de switch, não aparece MAC de switch, não aparece nada. Ninguém pode nunca se confundir com isso. Switch é um equipamento intermediário. Se eu fizer um ping para o switch, é outra coisa. Mas eu estou fazendo um ping para chegar numa máquina. O switch não pode mudar o cabeçalho, cara. O switch não pega, modifica o cabeçalho, não faz nada disso. Ele lê este cabeçalho aqui, este campo aqui, e lê este campo aqui. A origem ele guarda aqui, e o destino ele verifica na tabela. Eu já tenho ele listado aqui. Se ele não tem listado, o que ele tem que fazer? Ele não tem listado aquela tabela. Exemplo aqui, eu vou fazer um ping do PC3 para o PC2. A tabela está assim. Como é que ele vai descobrir onde está ligado o PC2? Todas as portas recebem. O primeiro pacote. Quando vê o retorno do primeiro pacote, ele já aprendeu. O próximo pacote já não vai para todo mundo, já vai direto para a porta correta. Nesse momento exato aí, o switch se comporta como um hub. Até ele começar a aprender. Depois que ele aprendeu, acabou. Não tem mais que ficar mandando clicar ali. Entenderam isso, pessoal? Como é que esse aprendizado acontece? É broadcast, manda todo mundo. Cara, eu não sei quem é aqui, por exemplo, o Anderson. O que eu vou fazer? Quem é o Anderson aí?
Aí o André aqui, não é comigo, rapaz, meu nome é André, sei lá que veio essa história. Aí o Anderson responde, agora eu falo para ele. O que faz o Hub? Até o Anderson, aí galera, tudo bom? Eu vou falar para todo mundo. Pô, diferença clássica aqui, certo? Mas eu tenho que aprender de algum momento. Eu tenho que aprender isso. O Hub não aprende nunca, por isso que ele é burro. Ok? Aqui em relação a formas de conexão, o que era feito na verdade? Se chama meio compartilhado, pessoal, o uso de hubs, porque é exatamente isso. Eu tenho um meio que é compartilhado entre vários. Um switch, ele é segmentado. Ele é comutado. Cada um tem o seu. Em relação ao domínio de colisão, olha só que interessante, vou mostrar essa animação para vocês aí. Esse caso aqui, se eu não me engano, são 40 e poucos, ou 50 e poucos hosts. Olha o que acontece nisso aqui. Aí nós vamos ver assim, como é que funcionava isso? Aqui, ó, 43 hosts, 5 servidores, 5 impressoras, 7 hubs. Ótimo. Vai começar a transmissão de um deles. Ó. Ninguém mais transmite. Imagina só, cara. Tu tem 43 caras com o dedo levantado ou não, esperando para transmitir. Bastou um começar a transmitir, todo mundo fica em espera. Ó. Esse é o procedimento de hub. É assim que funciona o hub. Isso é apenas um domínio de colisão. O que fez o switch? Por exemplo, se eu ligasse entre esses dois caras aqui, ó, um switch aqui, o que ia acontecer? Se a transmissão desses caras fosse aqui, com esses servidores aqui, não afetaria esse outro. Então, em certos momentos na vida aí, o que foi feito com redes de internet para melhorar? O cara botava um servidor em cada prédio. Botava um servidor em cada prédio, próximo dos usuários. E isolava os prédios através de switch, que era mais barato. Tu diminuía os domínios, então tu aumentava os domínios de colisão. Aumentar os domínios de colisão. Mais domínios de colisão é melhor. Diminui o número de máquinas, aumenta a chance de falar. Ok? Muito bem. Na camada 1, o que os caras faziam? Por exemplo, se eu aumentar com um repetidor, por exemplo, botar um hub aqui, 2 portas, usar cabo coaxial, botar hub, tudo isso aqui é um domínio de colisão único. Então, quando os caras tiraram de cabo coaxial e botaram hub, mudou muito pouco em relação ao desempenho da rede. O que melhorou foi o cabeamento mais barato, mais fácil manipular, ok? Encareceu por causa de hub. E o desempenho, a mesma porcaria. Pô, tu fez toda essa volta para ter a mesma porcaria. É, só diminuindo o custo de cabeamento, infraestrutura. Já com switches eu isolo. Então, separa. Cada porta, um domínio. Categorias de switches. Então, a gente trabalhou em suítes até gerenciáveis aqui, mas a gente não gerenciou eles ainda. Então as categorias básicas são gerenciáveis e não gerenciáveis. Ambos fazem aquilo que eu mostrei para vocês. Armazenam uma tabela de endereços físicos, direcionam para as portas corretamente, todos eles fazem isso. Então esses gerenciáveis permitem fazer outras coisas, outras funcionalidades. Só questão de custo, porque é software embutido dentro do equipamento, então encarece. Já foi muito mais caro? Sim, já foi muito mais caro. Diferenças de milhares de reais. Hoje já não é tanto assim. Não é tanta diferença do equipamento gerenciável e não gerenciável. É muito pouco. O que é diferente hoje é a questão de capacidade. Aí é outra coisa. Então todos têm a mesma função. Só que o que é importante, ó, todos têm a mesma função. Então os sistemas gerenciáveis, o que eles permitem fazer? Bom, primeiro tem uma console de gerenciamento.
Eu posso criar VLANs, ou seja, isolar domínios de broadcast. Então, em vez de mandar broadcast para todo mundo, vou mandar só para uma parte agora. Uma coisa é colisões, outra coisa é broadcast, a gente vai ver depois. Segurança nas portas. Então, exemplo, a gente tem um endereço físico, né? Eu posso pegar essa máquina aqui, que está na minha direita, e dizer o seguinte: só essa máquina pode ser ligada nessa porta do switch. Eu vou lá e configuro a porta do switch, só aquela máquina aqui. Eu tiro o cabo de rede, boto no notebook e não funciona. Num switch sem ser gerenciado, como é que eu vou fazer isso? Não tem como fazer. Eu não tenho como controlar isso. QoS, eu posso dizer que essa máquina aqui pode, no máximo, usar 2 megabits por segundo. Eu posso marcar todo o tráfego que sai dessa máquina aqui e dizer que ela tem prioridade. Isso eu faço também no switch. Espelhamento de portas. Eu posso monitorar todo o tráfego dessa máquina aqui. Eu vou espelhar essa porta. Imagine, ele está ligado na porta 1, na porta 50, eu ligo um notebook e analiso todo o tráfego que ele está recebendo e mandando. Eu posso fazer isso. Posso ter o uso de spanning tree. Isso apareceu no exercício que nós fizemos ontem. Lembra que nós usamos uma topologia estrela, uma topologia full mesh, totalmente conectada? O exercício de ontem de rede Zoom. E apareceu uma das portas em laranja, que estava desabilitada. O protocolo Spanning Tree detecta mais de um caminho para o mesmo lugar, ou seja, evita loop na rede e deixa aquela porta em espera. Quando cai algum link, aquela porta some. É para redundância também. O Spanning Tree é um protocolo que está embutido no equipamento gerenciável. Não gerenciável, alguns têm até, certo? Mas tu não consegue controlar nada nele. Outra coisa, DHCP Snooping. O que é o DHCP? É um protocolo que gerencia os endereçamentos automaticamente na rede, não é isso? Tu pode dizer o seguinte, tu pode dizer que uma porta do switch tem um único servidor DHCP legítimo. Todos os outros não são legítimos. Então, se chegar alguém aqui na rede e botar um servidor pirata, distribuindo endereços, o switch bloqueia. Tá? Dá para fazer. Controle de tempestade broadcast. Na tarefa que nós vamos fazer depois na prática, a gente vai fazer loop na rede. Vamos fazer um loop. Então a gente vai ligar 2 cabos no switch não gerenciável e vamos deixar. O switch tem esse controle. Tu pode definir, se houver esse problema, ele diminui o número de pacotes por segundo. Isso dá para fazer. Agregação de portas. Isso aqui é muito legal. Cascateamento. Como é que a gente faz cascateamento? Pega uma porta do switch e liga no outro. Qual é a limitação disso? A velocidade da porta, certo? Eu pego um switch 100 megabits e ligo no outro 100. Cascateamento é 100. Mas eu posso ligar 4 portas e fazer um cascateamento a 400. Eu posso fazer isso. Na verdade não é 400, são 4 portas de 100. Entenderam o que eu estou falando aqui? Em vez de usar um cabo para cascatear, eu vou usar 4 simultâneos. E o switch vai usar esses 4 para trafegar dados entre os switches. Certo? Monitoramento estatística de portas. Pô, quanto de tráfego está na porta 1? Está ligado na máquina do Carlos aqui. Ah, está dando 10 megabits por segundo. Eu consigo monitorar isso. Eu consigo desabilitar a porta dele. Sim, o Carlos está incomodando aqui, eu vou desabilitar a porta dele. Então, desabilitei. Eu vou configurar a porta dele para trabalhar 10 megabits. Eu vou lá e configuro. Eu faço automático isso. Certo? Posso configurar remotamente, posso ir na console, posso fazer qualquer coisa aqui que me permita um switch gerenciado. O exemplo aqui então da TrendNet, normalmente a console é web. Isso aqui não é regra. Os mobile switches da Cisco é linha de comando, certo? Um terminal, linha de comando. Aqui mostrando tráfego, erros nas portas. Aqui o switch da Cisco, com os comandos que são inseridos em modo texto. Aqui o exemplo que eu estava falando agora, de configurar uma porta. Então eu posso desabilitar uma porta, posso deixar em auto-negociação, posso definir 10 megabits. Aqui, a criação de VLANs.
Então, isolamentos de domínio de broadcast. Aqui, link aggregation, que é isso que eu falei para vocês agora, de fazer cascateamento com múltiplos cabos simultâneos. Spanning tree e outros. Então, características gerais de switches. Primeiro, o número de portas. Independente se é gerenciável ou não gerenciável. Switch não gerenciável tem de 4 portas, 5 portas, 8, 16. Gerenciáveis também tem de 8, 16. Mais comuns são 24. 48, certo? Tem 96 também. Certo? Raro, mas tem. Dimensões. Largura 19 polegadas para colocar em rack. Já tínhamos falado sobre rack. Mas não é bem a verdade. Tem switches, hubs de desktop para botar em cima de mesa. Então o cara compra menor porque não tem espaço mesmo. Tá? Velocidades. Os mais comuns é 10/100. Até hoje ainda é. Mas já tem muitos que trabalham 10/100/1000. Tem switches para uso em core, que a gente vai falar depois sobre hierarquia de switches aqui, que possuem portas a 10 e a 40 gigabits por segundo. Vou mostrar um modelo agora de 40 para vocês aí da Dell. Por exemplo, 24 portas 10/100 e 2 portas gigabit para fazer cascateamento. Só que se eu não tenho essas portas gigabit, eu posso usar esse recurso de agregar várias portas a 100 e fazer cascateamento com outro switch. Ou usar um switch empilhável, que é ligar um com o outro com um cabo especial. Eu vou mostrar depois também. Autonegociação. Então assim, ó, vocês já viram nas placas de rede aqui, a gente vai ver depois, que ela está em modo autonegociação. Então a gente conecta uma porta no switch a 100, ele trabalha a 100. Liga a 1000, ele trabalha a 1000. Liga a 10, ele trabalha a 10. Isso é negociado por um protocolo chamado NLP. Vou mostrar um slide aqui como é que ele funciona. Então, antes de eu ver troca de dados, a interface anuncia para o switch quais são os modos que ela tem. O switch devolve quais ele tem, negociam e usam, então, a autonegociação. Parece um negócio assim que leva de barbada, pluga aí, mas não é. Certo? É um protocolo definido como é que se negocia a velocidade. E o Auto MDI, MDX, que hoje é comum, certo? As portas switches atuais, mais simples, têm essa possibilidade de detectar se está o cabo direto ou o cabo crossover. Esse aqui é um exemplo de um switch com portas a 10 gigabits. E essas portas aqui para trabalhar 40 gigabits. Esse switch aqui custa $5.000. Não é nenhum valor absurdo. Tratando-se de switches a 10 gigabits. Isso aqui já foi muito mais caro. Tem switches de entrada desses caras aqui que estão $3.000. Claro, preços americanos, aqui no Brasil deve ser 20 mil. Certo? Mas reparem, portas a 10 gigabits trabalhando com cabos categoria 6. O limite aqui, categoria 6, esse cabo que nós fizemos aqui em aula, é 55 metros. Os cabos categoria 6A já vão a 100 metros, trafegando a 10 gigabits. Isso aqui daqui a pouco vai estar acessível. Isso aqui vai ser o switch que vai ser colocado no núcleo da rede. Os servidores vão estar ligados a 10 gigabits. É claro, o meu switch, o meu servidor, tem que ter uma interface de rede a 10 gigabits. Não adianta. Certo? Tudo tem que andar junto. Não adianta ter um switch desses aqui e ligar a 100. Tá? O Auto MDI, então na verdade, detecta e inverte. É o caso aqui da porta uplink. Só que no hub, aquilo é fixo. Por isso a gente tem que usar um cabo crossover. No switch, não. Ele detecta e faz a inversão. Então a porta de uplink ali, né? Tínhamos visto. A autonegociação, o Anyway, também conhecido, usa esse protocolo aí, NLP. E tem, na verdade, agora com 10 gigabit, tem mais ainda uma ordem na negociação. Tu pluga um cabo no switch, digamos que o switch seja gigabit. A interface de rede vai anunciar quais são os modos que ela tem. Ó, eu tenho 100 base, tenho 10 base T full duplex, base T half duplex, 100 base T4,
O switch vai detectar quais ele tem, vai negociar e eles vão usar, então, esta velocidade aí. Problemas que acontecem aqui. Cabos problemáticos. Tipo, eu tenho um cabo que tem problemas. Se eu botar gigabit, ele não funciona. Se eu botar ele a 100 megabits, ele funciona. Vimos casos aqui. Testamos a 100 megabits, o cabo ok. Botamos gigabit e não funciona. Por quê? Porque alguns dos pares que não são usados no 100 estão com problema. Pô, não posso passar o cabo de novo. O que tu podes fazer? Tu, em vez de usar a autonegociação, tu vai lá e força lá na porta do switch ou na interface de rede para usar 100. Aí não tem mais autonegociação. Isso é uma gambiarra, por exemplo, para evitar a passagem de cabo. Mas inevitavelmente esse cabo tem problemas. Entenderam com essa lógica aqui? Se você não fizer isso e deixar em autonegociação, ele vai negociar em relação à característica da interface. Vai tentar usar gigabit sempre. E se tu não tem um switch gerenciável na ponta, a única solução é mudar a interface da máquina. Tá? Depois a gente vai fazer uma prática mudando esses valores aí para vocês verem o que ele faz. Aqui um exemplo então desse protocolo, que na verdade são impulsos, certo? Que são trocados ao se conectar o cabo na porta do switch. Ele fica mandando, ó, representações aqui de quais características ele tem. Então é uma negociação. Quais que tu tem? Quais que eu tenho? Vamos usar o maior denominador comum. Tá? Em relação aos switches empilháveis, qual é a diferença disso aqui de cascateamento? Cascateamento é feito pela porta usada por máquinas. E o cascateamento, o empilhamento é feito por cabos especiais, não tem padrão para isso, não tem um cabo universal, depende do fabricante, para fazer ligação dos equipamentos. Vantagem, é como se fosse transparente. Então imagine, vou pegar um switch de 48 portas e vou cascatear com outro 48 portas. Eu estou limitado pelos cabos que eu estou fazendo cascateamento. Se eu fizer um empilhamento, eu estou fazendo um switch de 96 portas. É como se fosse inteiro. Certo? É isso aqui. Eu vou ligar por trás. Certo? Aqui são os switches da Cisco. Esse cabo aqui que eu estou falando para vocês. Ó. Depende. HP tem o seu, Extreme tem o seu, Cisco, Juniper e outros. Cada um tem o seu. E esses cabos normalmente são muito caros. Certo? Quanto caro? Sei lá. Cabo esse aqui, cabinho de 30 centímetros. R$1.500, coisa do tipo assim. E detalhe, são cabos curtos. Então, se tu te ligar um equipamento longe um do outro, isso aqui não é nem alternativo. Aí tem que usar cascateamento mesmo. Mas isso aqui para usar, na verdade, em equipamentos que estão no rack. Estão agrupados. Tá? Aqui uma foto mais próxima aí para vocês verem como é que são esses cabos. Tu pode ligar esses caras de várias formas. Tu pode ligar eles numa topologia em cascateamento, em anel, certo? Tem várias formas de ligar. Depende do equipamento aí para fazer isso. Outra coisa interessante, usar alimentação no cabo de dados. Aí depende do switch ter essa capacidade. Tem switches que tem portas PoE. Ou seja, eu vou ligar um cabo de dados no switch, o switch alimenta um equipamento na ponta. Outra forma de fazer isso são com injetores. Então, eu posso pegar o cabo de dados e colocar no injetor e sair com outro cabo a partir dele. E ligar na energia elétrica. Ele vai mandar energia nos cabos que não são usados, desculpe, os pares que não são usados ou os pares que são usados. Tem dois modos. Então olha aqui, ó. O modo mais básico. Pô, nós vimos aqui, né? Quais são os pares que transmitem? Quais são? 1, 2, 3 e 6. E os outros dois pares? Eu vou usar para alimentação. Tá legal. E gigabit, como é que é? Não usa os 4 pares. Não existe PoE? Existe. Ele usa um negócio chamado alimentação fantasma. Já que a frequência de alimentação é 60 Hz,
não afeta a frequência de transmissão, que é 250 MHz. Não causa ruído. Essa mesma forma de alimentação é usada em USB também. O USB não passa dados de alimentação no mesmo cabo? É, né? Não alimenta as coisas pelo cabo do USB? A ideia é isso aqui. Principalmente em APs. Por que não botar um equipamento sem fio numa torre? Tu vai ter que ir lá em cima, botar uma tomada. Chovendo em cima da tomada? Na rua? Outra, tem que desligar o equipamento, tem que subir na torre. Então, surgiu muito daí, certo? É muito usado nesse tipo de ambiente. Mas não é só isso. Equipamentos, por exemplo, como telefone sem fio, telefone VoIP. Eu alimento ele pelo switch. Boto no break no switch e todos os equipamentos de telefonia estão alimentados com a questão de redundância do no break. Porque se falta energia, acabou a telefonia também, estou usando VoIP, né? Desligou a máquina, tem que botar no break para todo mundo. Isso é uma das formas. E são equipamentos que precisam de pouca energia também. O problema aqui está na distância. Certo? Aqui, ó, a questão das pinagens. O modo B, que usa os pares não usados, e o modo A, que tem uso em cima dos pares de dados. Então vai dar energia junto. O padrão PoE não permite que tu ligares um cabo com alimentação no equipamento que não aceita. Ele não queima o equipamento. Ele tem detecção disso. Acontece que começaram a inventar no mercado um monte de gambiarras que transmitem energia. E aquilo ali não tem conversa. Aquilo manda energia e torna, se tu ligar no equipamento que não aceita. Então imagine, pega um cabo que tem alimentação e liga no equipamento que não espera a alimentação ali. Vai fritar. Mas o padrão 802.3AF, que é o padrão que define PoE, existe, na verdade, aquela negociação que tem do auto-negotiation ali, do Anyway, tem a mesma coisa do PoE. Ele detecta, ó, esse cara não aceita, então não manda. Então, eu já vi o seguinte, o cara pegar uma fonte de computador, a fonte de computador, ligar, isso tem limites também de volts, etc, 48 volts, o cara bota qualquer coisa nisso. Ligar um cabo de dados e mandar para o equipamento. Legal, funciona. Desde que tu avise todo mundo disso. Se tu pegar esse cabo, ligar no outro equipamento, ligar no PC, tu vai torrar. Porque não está esperando a alimentação ali. Qualquer equipamento que tenha, tais como esses aqui, certo? Aqui está em pés, certo? Então, pé é 30 e poucos centímetros, né? Vejam, o problema está na distância. Tem várias coisas aqui que envolvem. Exemplo, qual é que é a voltagem do equipamento? Então, o equipamento que é alimentado com 5 volts. 5 volts. Comum em APs, 9 volts. Tu vai dar com cabo 20 metros. Senão, tu vai ter que fazer uso do injetor, injetar mais voltagem, porque ele vai se dissipando no caminho para tu chegares com o que tu queres na ponta. É o mesmo princípio que tem de transmissão de energia. Da CE, coisa do tipo assim. O cara larga 13.000 volts e vem descendo. Eu largo 220 na origem. Por quê? Vai se perdendo calor no meio condutor e outras coisas. Então os equipamentos hoje, que trabalham com PoE, trabalham com 24 volts ou 48. Aí tu consegue chegar a 100 metros, 50 metros, 70 metros. Certo? E aqui tem um injetor, para você ter uma ideia. O que vai ser feito aqui? Vai ser ligado na energia elétrica, numa tomada, obviamente, o cabo de dados aqui e o PoE que sai para alimentar o equipamento na ponta. Certo? Então, essa aqui é a ideia aqui de trabalhar com PoE. Mas tem suítes que a própria porta faz isso. Liga o cabo normal. Não, é pequeno. Certo? Pequeno. Isso aqui está aumentado aqui, mas é um equipamento bem pequenininho. Por último aqui, pessoal, em relação a características, slots mini GBIC, que também são diferenciais de equipamentos como suítes.
Ou seja, esses slots aqui permitem ligar a fibra ótica, normalmente, certo? Permitem ligar hoje em dia cabos para trabalhar 40 gigabits. Eles são, na verdade, interface, onde permitem ligar as fibras diretamente ao switch. Vou mostrar um exemplo aqui com fotos. Outra coisa, capacidade de endereços MAC. Tu vai olhar o switch e vai dizer assim, ó, a capacidade da tabela MAC é de 8.000 endereços. É de 16.000 endereços, 32.000. Isso tem a ver com a memória. 8.000 endereços é um absurdo. Seria 8.000 dispositivos diferentes. Mas isso envolve muita questão de desempenho do equipamento. Tá? Detalhe, se a tabela MAC for totalmente preenchida, o que vai acontecer? Vai virar um hub esse negócio, não vai? Por quê? Está cheia a tabela. Todo pacote que for enviado com destino que não tiver na tabela, o que ele faz? Não manda em broadcast para todo mundo? Isso é uma forma de sacanear um switch, transformar ele num hub e capturar tráfego. Eu transformo um switch em hub, trabalhando só com a tabela MAC sendo preenchida. Preenchido com o quê? Com lixo. Eu gero um script que preenche lixo no switch. Máquinas que não existem, só para encher. Todo o tráfego é mandado para ele, manda para todo mundo. E eu fico com o analisador de tráfego recebendo todo o tráfego da rede. Isso é perceptível, estou olhando equipamentos fazendo isso aqui, certo? E outra, o cara que está fazendo esse tipo de ataque está na tua rede local também. Então, só para você ter uma ideia dessa tabela MAC aqui, o que ela representa. Não adianta tu ter uma tabela gigantesca, que a forma de preenchimento vai preencher o que tiver. Depois a gente vai ver algumas coisas aqui quando a gente estiver trabalhando tabelas MAC. O exemplo aqui do GBIC é o seguinte: usar fibra ótica e esse cara vai encaixado no switch, nessas portas de expansão, vamos dizer assim. Normalmente essas portas não são contabilizadas. Então é um switch 24 portas mais 4 portas SFP ou mini GBIC. Então eu vou ligar uma fibra ali, por exemplo. Certo? Normalmente é isso. Com esse conector aqui, conector LC. Isso é bem pequenininho, certo? Imagina o tamanho de uma porta do switch. É um par de fibra. Então ele é pequeno. Bom, em relação à hierarquia, o que diferencia um equipamento do outro? Aqui, no laboratório, a maior parte dos nossos equipamentos estão aqui considerados acesso ou distribuição, que são switches de menor porte. Mas o switch que vai no núcleo da rede, ou seja, o switch que está ligando os servidores, está ligando acesso à internet, normalmente são equipamentos com maior capacidade. Essa hierarquia, ela é da Cisco. E dentro disso aqui, se monta a rede. Então vocês vão ter um ambiente de rede, a parte de núcleo, a parte de distribuição e a parte de acesso. Um exemplo prático. O núcleo vai ficar lá no data center de vocês. As distribuições vão ser em cada prédio, a chegada em cada prédio, e o acesso é a ligação da máquina do usuário. Então as funcionalidades de cada um desses modelos aqui, na verdade são camadas, define o que tu precisa. Certo? Então lá no núcleo, eu poderia ter, por exemplo, um switch roteador, um switch layer 3, fazendo roteamento, por exemplo. Certo? A diferença é o seguinte: todos eles fazem a mesma coisa. Recebem o endereço físico, montam uma tabela MAC e mandam para outra porta. A diferença é a funcionalidade em software que eu tenho nele, a capacidade de CPU de memória. Aquele switch que eu mostrei para vocês da Dell, ele tem 4 GB de RAM. Aquele que estava 10 gigabits. 4 GB de RAM, cara. É muita coisa. Certo? O equipamento que... O uso básico, se eu pegar e botar aqui nesse laboratório e ligar as máquinas dele todas, não tem diferença nenhuma. De eu ligar a máquina, o equipamento que tem hoje. Agora, se usar as funcionalidades dele, aí sim. Aí que vai ser o grande diferencial. Por isso eu tenho equipamentos de 200 pila e tem uns de 20 mil. Mas não é porque eu ligo um cabo ali, não é por isso. Certo? Eu posso ter um switch gerenciável e usar ele de forma não gerenciável, sem problema. Certo? Como a maior parte das pessoas fazem, porque não entendem o que tem que fazer. Então essa hierarquia, na verdade, o objetivo é a organização
e categorização dos equipamentos. Então, o equipamento de núcleo, tu já sabe que tem a capacidade de fazer comutação da tua rede inteira. Vai pagar mais caro por isso, tem funcionalidades para isso. Bom, as referências aqui, pessoal, que tem de diferente do que nós vimos até então, que isso aqui é bibliografia, tem esses sites aqui, que é do Charles Spurgeon, que tem um livro sobre a internet fantástico, mas ele está praticamente todo aqui. O que trata esse cara? Eu queria mostrar para vocês rapidamente. O que trata esse site aqui? O que é autonegociação? O que é auto-MDI, MDX? Como é que funciona o gigabit? Fala sobre switches. É um panorama geral sobre redes Ethernet. Não está funcionando aqui legal esse meu... Aqui, ó. Então, basicamente, o livro do cara está aqui. E ele tem esse livro aqui, que é o livro de referência. Certo? Ethernet Definitive Guide. Uma pena que esse livro aqui, a primeira edição dele, não tem mais em português. Certo? Uma pena. Eu tentei comprar curso aqui, já não tinha mais esgotado. Tomara que traduzam a segunda edição para a gente poder comprar aqui. Mas, quem não tem problema de entendimento em inglês, esse livro aqui é a Bíblia sobre redes Ethernet. Certo? Sobre tudo que envolve redes Ethernet. Então, fica a dica aqui sobre esse livro. Muito bem.